Antes, um esclarecimento. Esse vídeo sobre o Tarcísio Meira tem como base uma postagem no meu blog que eu fiz em 2008, relatando da minha admiração pelo ator Tarcísio Meira. Eu sempre gostei dele, sempre achei ele um ator com uma presença forte, muito carisma, enfim. Então, eu resolvi pegar essa postagem por ocasião da triste morte dele, do falecimento dele agora em 2021. Resolvi fazer isso um vídeo usando como base essa postagem de 2008. Tarcísio Meira. Eu gosto do Tarcísio Meira. Acho que ele tem uma presença magnética. É dono de uma beleza máscula, forte. Tem uma presença que exala autoridade, força, liderança. Mesmo hoje, quando ele surge na tela, paro para assisti-lo. Eu não sei dizer se ele é um ator melhor ou pior que qualquer outro. Aliás, não sou muito bom em discernir um grande ator de um considerado ruim. Eu costumo sempre achar que é o papel que pede aquela atuação. O que sei é que Tarcísio tem um efeito, ao menos em mim, de atrair os olhares. Fiquei contente de vê-lo na atual novela das 8, A Favorita. E ainda por cima, ao lado de sua eterna Glória Menezes, que também é outro monstro sagrado da TV brasileira. Segundo o IMDb, vou deixar o link na descrição, tanto da postagem original de 2008, quanto das minhas referências aqui. Então, segundo o IMDb, Tarcísio Meira nasceu em 5 de outubro de 1935, em São Paulo, Brasil. E morreu em 12 de agosto de 2021, também em São Paulo, Brasil. E por complicações da Covid-19. Seu nome real era Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho. E tinha 1,85 m de altura. Foi casado com Glória Menezes, de 1962 até 2021. Tiveram um filho, que é o Tarcísio Filho, também ator. Tarcísio também era padrasto de João Paulo e Maria Amélia, filhos que Glória Menezes teve no primeiro casamento. É considerado um dos melhores atores da TV brasileira. Seus pais eram Raul Magalhães e Maria do Rosário Meira. Tinha 4 irmãos: Miriam, nascida em 1929, Raul Filho, nascido em 1930, José Neto, nascido em 1932, e Carlos, nascido em 1939. Tarcísio Meira foi o maior galã brasileiro dos anos 70 e 80, principal protagonista de nossas telenovelas. Hoje, mesmo que não seja mais o principal protagonista das novelas que participa, ainda é um nome que engrandece qualquer obra dramatúrgica. Em geral, foi o mocinho dos teledramas de que participou, mas um dos seus trabalhos que mais me impressionou foi o seu Dom Jerônimo Taveira, da minissérie A Muralha, um vilão. Ele está amedrontador nessa série, uma fantástica atuação. Sem contar que foi um dos homens mais bonitos da TV e cinema brasileiro. Ainda hoje é um homem bonito. Seu sorriso belíssimo deve ter feito e ainda deve fazer muitas mulheres, e alguns homens também, amolecerem as pernas. Não se esqueçam que esse vídeo é baseado no texto que eu escrevi em 2008. Não sou de acompanhar novelas. Já fui na adolescência, assistia novela, era noveleiro, mas hoje em dia já não sou mais. Hoje em dia, deixo a TV ligada e às vezes dou uma bicada no que está passando. Mas não tem nada contra novelas, quem gosta, enfim. Entretenimento, não acho que seja sub-arte, sub-coisa nenhuma. Particularmente não me agrada mais hoje em dia, mas ok, Gosto é pessoal, Como toda forma de arte, tem as novelas de qualidade e as medíocres. E toda novela, em geral, devido à longevidade, tem ao longo de seus capítulos seus altos e baixos. Hoje em dia não acompanho, até pela longevidade, são muito longas, são vários meses e acabo não tendo tempo disponível para ver todos os capítulos, de segunda a sábado. E mesmo porque também as novelas hoje em dia ficaram muito repetitivas, muito formulaicas, parece que tudo é mais do mesmo, enfim, muda só o nome dos intérpretes, das personagens, mas a história, enfim, basicamente é a mesma, Mas enfim. Mas quando era adolescente, acompanhei muita novela, ao lado da minha mãe ou mesmo sozinho. Telenovelas traz malefícios para o povo? Aliena? Dopa o povo para as mazelas de nossos governos e elite? Não sei. Acho que é tão boa ou ruim quanto os produtos estrangeiros que abarrotam nossas telas o ano todo. Mas prefiro ver o nosso povo ser alienado, entre aspas, pelos profissionais de nossa dramaturgia e gerar emprego aqui no Brasil, do que enriquecer somente Hollywood, Cinecittà ou qualquer outros polos de artes audiovisuais mundo afora. Enfim, e algo que aprecio em nossas novelas é o fato de ter criado e criar ídolos nacionais. Nada contra os astros estrangeiros, não sou xenófobo, mas acho que faz bem para o orgulho, brilho de um povo, ter seus próprios heróis, entre aspas, seus próprios ídolos. Ainda, segundo o IMDb, além da sua extensa carreira como ator, Tarcísio Meira também foi diretor de chamada Pedra Redonda 39, de 1965. Foi também produtor
de O Descarte, de 1973, um filme de 1973, dirigido por Anselmo Duarte e estrelado por Glória Menezes e Rony Von. Bem, segundo o verbete sobre Tarcísio Meira na Wikipédia, ele estreou no teatro em 1957, na peça A Hora Marcada. E em 1959, já brilhava em O Soldado Tanaka, convidado por Sérgio Cardoso. A estreia na televisão foi em Noites Brancas, um teleteatro da TV Tupi, dirigido por Geraldo Vietri em 1959. Ele contracenou com Glória Menezes pela primeira vez, na mesma emissora, a TV Tupi, em Uma Pires Camargo, em 1961, com quem casaria pouco tempo depois, e os dois passaram a formar um dos casais de maior sucesso da televisão brasileira, um dos mais queridos da TV brasileira. Tarcísio foi o protagonista, o galã, da primeira telenovela diária da televisão brasileira, 25499 Ocupado, em 1963, na TV Excelsior, ao lado da já mulher na vida real, Glória Menezes. Protagonizou ainda mais 7 novelas na Excelsior, até se transferir com Glória Menezes para a Rede Globo, onde estrearam em Sangue e Areia. A partir daí, Tarcísio se tornou uma das presenças mais constantes da teledramaturgia brasileira e tinha mais de 50 trabalhos entre novelas, telenovelas, minisséries e seriados de televisão. Uma curiosidade sobre Sangue e Areia, que Tarcísio já chegou a falar em várias entrevistas que ele deu, é que em Sangue e Areia, o touro era, na verdade, uma bicicleta em que eles puseram um chifre, né, de touro, né, e a câmera pegava de um modo tal que simulava que era um touro atacando. Então ele ficava toreando contra uma bicicleta, uma pessoa empurrando uma bicicleta, né, a parte do guidão da bicicleta e tudo, e ele toreando uma bicicleta com chifre. Ele achava isso muito engraçado, mas disse que conseguiram fazer de modo que convencia, né, que enganava o público, né, que parecia ser realmente um touro. No cinema, Tarcísio também se tornou um dos principais atores, principalmente nos anos 1970 e 1980. O primeiro filme que atuou foi Casinha Pequenina, de 1963, ao lado de Mazzaropi. Entre seus maiores sucessos estão A Máscara da Traição, As Confissões de Frei Abóbora, Independência ou Morte, Missão Matar, O Marginal, República dos Assassinos, Eu Te Amo e Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. Entre suas mais importantes interpretações no meio encontram-se A Idade da Terra, de Glauber Rocha, e Eu, de Walter Hugo Cury. Tarcísio recebeu o prêmio APCA de melhor ator, oferecido pela Associação Paulista de Críticos de Arte, por sua atuação na minissérie A Muralha, em 2000, produzida pela Globo, onde interpretava o apavorante Dom Jerônimo Taveira, uma de suas melhores interpretações, fantástica realmente. Tarcísio foi casado com Glória Menezes desde 1962 até sua morte. O casal Tarcísio e Glória ficou tão famoso na TV brasileira, no Brasil, que chegaram até a ter um seriado feito exclusivamente pelos dois, chamado Tarcísio e Glória, produzido especialmente em homenagem ao casal. O seriado era exibido quinzenalmente pela Rede Globo, foi exibido entre 28 de abril e 1º de dezembro de 1988. Tarcísio Meira e Glória Menezes, além de protagonizarem a série, foram também os produtores do seriado. Os créditos para cinema de Tarcísio Meira são: o primeiro filme foi Casinha Pequenina, com Mazzaropi, né, em 1963. Em 1965, A Desforra. Em 1969, fez Quelé, do Pageu. E Máscara da Traição. E também Verão de Fogo. Em 1970, ele fez Anemones, mas ficou inacabado. Em 1971, As Confissões de Frei Abóbora. Em 1972, Independência ou Morte, interpretou Dom Pedro I. Independência ou Morte fez um sucesso muito grande na época, né? E inclusive chegou a gerar, segundo algumas fontes, piadas nas escolas, né? Quando as professoras perguntavam aos alunos, né, quem havia declarado a independência no Brasil, os alunos respondiam Tarcísio Meira. E ainda, sobre independência ou morte, disseram que na época algumas mulheres, algumas moçoilas, né, ficaram meio decepcionadas com as pernas tortas de Tarcísio Meira. Não sei se procede, porque eu não assisti o filme há muitos anos e também não fiquei reparando nas pernas do Tarcísio, né? E depois, ainda em 1972, Missão Matar. Em 1974, fez O Marginal.
Em 1977, Elsa e Helena. Em 1979, O Caçador de Esmeraldas e A República dos Assassinos. Em 1981, O Beijo no Asfalto. Em O Beijo no Asfalto, Tarcísio contracena com Ney Latorraca e dá um beijo na boca dele, né, do filme, né, O Beijo no Asfalto, exatamente sobre esse beijo trocado entre os dois. E uma curiosidade que não me lembro mais, foi Tarcísio, foi o Latorraca que falou isso, não me lembro. Eu ouvi uma vez uma entrevista dizendo que durante a cena do beijo, né, durante o ensaio, o Latorraca ficava dizendo pro Tarcísio assim, me chama de Glória, me chama de Glória. Né, eles comentam isso com humor, né? Acham engraçado hoje em dia, né? Na época, né? Acham engraçado essa brincadeira do Latorraca. Eu Te Amo, A Idade da Terra, de Glauber Rocha. Em 1982, protagonizou o polêmico filme Amor, Estranho Amor, com participação de Xuxa, em que há a polêmica cena de sedução de um menor de idade, enfim, um filme que deu muita controvérsia ao longo dos anos. Em 1983, fez O Cangaceiro Trapalhão. Em 1987, Eu. 1989, Solidão, Uma Linda História de Amor. 1990, Boca de Ouro. 2007, Anabás, em que interpreta ele mesmo. E 2011, Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. Seus créditos para a TV são 1959, Noites Brancas. 1961, Uma Pires Camargo, Maria Antonieta. Em 1962, TV de Vanguarda, o episódio História de um Herói. Cleópatra, A Única Verdade, A Noite Eterna, A Intrusa. Em 1963, Grande Teatro Tupi, episódio Tempo e os Conways, e a novela 25499 Ocupado, primeira novela diária da TV brasileira. Em 1964, Uma Sombra em Minha Vida, Mãe, Ambição. Em 1965, A Deusa Vencida, Pedra Redonda 39. Em 1966, Almas de Pedra. Uma curiosidade sobre Almas de Pedra é o seguinte, é que Glória Menezes interpretou um papel masculino. Ela falou sobre isso para Patrícia Kogut em 2013. Glória Menezes relata o seguinte: cortei o cabelo em cena. Eles mandaram fazer uma roupa especial para mim. Eu era a Cristina e o Cristiano. Ela se vestiu de homem para vingar a morte do pai. Eu disse, vou me botar de homem e entrar no estúdio. Coloquei bigode, cavanhaque, roupa de época e quando entrei, ninguém me reconheceu. Na época, a história foi muito audaciosa, porque o personagem que Marlene França fazia se apaixonava por mim. Não sabia que eu era mulher. No fim, havia uma coisa de homossexualismo ou não. Isso foi interessante. E As Minas de Prata. Em 1967, Os Galãs Atacam de Madrugada. Curiosidades sobre Os Galãs Atacam de Madrugada. No final dos anos 60, a censura havia apertado o cerco com as telenovelas da emissora, empurrando seus horários para mais tarde. Assim, a Excelsior resolveu criar uma série para satisfazer as telespectadoras que dormiam mais cedo. E resolveu criar uma série que trazia os maiores galãs da emissora. Carlos Zara, Tarcísio Meira, Fulvio Stefanini e Hélio Souto. Outra curiosidade foi o desvirginamento, entre aspas, né, da boca da atriz Arlete Montenegro, um dos grandes nomes da dramaturgia nos anos 60. Ela, por conta dos ciúmes do marido, não beijava na boca em cena. De repente, o Cassiano Gabus Mendes, que escreveu, produziu e dirigiu a série, me escalou para fazer o programa. Ele não sabia que eu não beijava e me chamou. Não lembro quem era meu galã, mas sei que o beijei na boca. E aí todo mundo comentou, olha, ela está beijando. Foi a minha alforria, revelou a atriz. O Grande Segredo. Em 1968, Sangue e Areia e A Gata de Vison. Em 1969, Rosa Rebelde. E em 1970, a sua novela talvez a de maior sucesso, a que tornou um astro no Brasil inteiro. Ainda hoje, né, uma novela sempre lembrada quando se cita Tarcísio Meira. Irmãos Coragem, um marco da TV brasileira. Uma novela que atraiu os homens para assistir novela, que era uma espécie de um western moderno, né, um western atual, né, para a época, 1970, né, uma novela que paralisou o Brasil todo, homens e mulheres. Segundo algumas fontes, foi a novela que levou homens também a acompanharem a novela. Em 1971, O Homem que Deve Morrer. E A Pérola. Em 1972, participou de um caso especial chamado, no episódio, né, Meu Primeiro Baile. É uma curiosidade sobre Meu Primeiro Baile.
Meu primeiro baile, inspirado no francês Carnet de Baile, foi o primeiro programa inteiramente gravado em cores a ser exibido na televisão brasileira. Foi mostrado no dia 31 de março de 1972, mesmo dia em que foi inaugurado o Sistema Brasileiro de TV em cores no Brasil. Meu primeiro baile foi estrelado por Glória Menezes. O original de Jacques Prévert foi adaptado por Jeanette Claire e teve produção e direção de Daniel Filho. A pequena parcela da população que tinha acesso à TV colorida ficou tão maravilhada que congestionou as linhas da Rede Globo e esta reapresentou o mesmo programa horas depois do final da sua exibição. Já tendo a cor tornado-se uma realidade, este caso especial foi reapresentado nas programações especiais de aniversário globais em 1980, Festival 15 anos, 1990, Festival 25 anos e 1995, Festival 30 anos. Depois, em 1973, a novela Cavalo de Aço. Praias Desertas e O Semideus. Em 1975, Escalada. Em 1976, Saramandaia. Em 1977, Espelho Mágico. Em 1979, Os Gigantes. Em 1980, Coração Alado. Coração Alado, de 1980. De Jeanette Claire, foi um dos últimos trabalhos da autora. A novela focalizava Tarcísio Meira como Juca Pitanga, um artista plástico que sai do interior para uma cidade grande em busca da projeção do seu trabalho e acaba envolvido com duas mulheres. Intencionalmente ou não, a autora causou polêmica com essa história. Primeiro, o público ficou de cabelos em pé ao ver uma cena de estupro na TV, protagonizada por Vera Fischer e Nela Torraca. Depois foi a vez de Débora Duarte chocar os olhos mais conservadores ao se masturbar com saudades do ex-marido. O escândalo foi tamanho que, reza a lenda, a fita com esse capítulo foi simplesmente apagada dos arquivos da Globo. Outra questão que incomodou o público foi a abordagem da diabetes, através do personagem de Mário Cardoso. Por causa das reclamações, Jeanette Claire chegou a deixar o assunto de lado por um certo período da trama. A novela Coração Alado jamais foi reprisada. Em 1981, Brilhante. E a minissérie O Tempo e o Vento. Em 1982, participou de Caso Verdade no episódio Filhos da Esperança. Em 1983, fez a novela Guerra dos Sexos. Em 1984, Meu Destino é Pecar. Em 1985, fez O Tempo e o Vento, como o Capitão Rodrigo Cambará. Também participou em 1985 de Roque Santeiro.
e Grande Sertão Veredas. Em 1986, Roda de Fogo. Em 1988, a série Tarcísio e Glória. Em 1989, Cheta, interpretando ele mesmo. Em 1990, Desejo, minissérie, interpretou Euclides da Cunha. E Araponga. Em 1991, especial Escolinha do Professor Raimundo, 25 anos dos Trapalhões. Interpretou Seu Ptolomeu. Em 1992, De Corpo e Alma. Em 1993, Você Decide. Fera Ferida. 1994, Pátria Minha. Em 1996, O Rei do Gado. A Vida Como Ela É. Episódio Futura Sogra. Em 1988, Torre de Babel. Hilda Furacão, a minissérie Hilda Furacão. Em 1999, participou de Você Decide, o episódio Pacto. Em 2000, A Muralha, interpretando Dom Jerônimo Taveira. Participou também de Sandy Júnior, episódio SOS Patty. 2001, Um Anjo Caiu do Céu. E Sai de Baixo. Em 2002, O Beijo do Vampiro. Em 2004, Um Só Coração. E Senhora do Destino. Em 2005, Bang Bang. Em 2006, Páginas da Vida.
2007, Duas Caras. 2008, A Favorita. 2010, Cama de Gato. 'Ainda em 2010, Afinal, O que Querem as Mulheres. Em 2011, Insensato Coração. 2012, Louco por Elas. Interpretou Papai Noel no episódio de Natal. Gabriela. 2013, Saramandaia. 2016, Velho Chico. 'E a Lei do Amor. 2018, Orgulho e Paixão. 'Orgulho e Paixão foi a última novela do fantástico, maravilhoso, inesquecível Tarcísio Meira. Em 2020, Os Casais que Amamos.
Por favor, ajudem o canal, assistam os vídeos, inscrevam-se, né, curtam, ativem as notificações, tocando no sininho, compartilhem. Se puderem, por favor, comprem pelos links da descrição, vocês não pagam um centavo a mais e ajudam o canal a crescer. Se puderem, assistam ao menos 30 segundos dos anúncios, cliquem nos anúncios. Por favor, deem uma força para o canal para eu continuar produzindo. Obrigado. Bem, isso é tudo por hora. Até o próximo e juízo até lá, hein? E pessoal, vamos disseminar conhecimento e principalmente amor. O mundo está precisando de conhecimento e de amor.